Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Antônio de Almeida. Falo daqui da cidade de Artur Nogueira, Cosmópolis, quer dizer, Artur Nogueira, Brasil. Aqui no Carta a Timóteo fala, 1 Timóteo 6, capítulo 3, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com essa palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, com a doutrina segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões da contenda de palavras, das quais nascem inveja, porfia, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de lucro. Ser piedoso dá lucro para eles. Aparta-te dos tais, mas é grande o ganho, é piedade e misericórdia. Porque nada trouxemos para esse mundo, manifesto que de nada dele podemos levar. Tendo, porém, sustento e com que cobrirmos, estejais com isso satisfeito. Mas se alguém quer ser rico, cai em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens à perdição e à ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitos testemunhas. Glória a Jesus. A palavra de Deus fala que nós, nesse mundo, temos que seguir os mandamentos de Jesus. Não atender a voz do nosso perverso coração. A ganância e a cobiça é a causa de todos os males desse mundo. Muitos e muitos crentes, as igrejas, fazem causa de piedade para obter lucro. O homem que quer ficar rico transpassa a si mesmo com muitas dores, perde a salvação, porque amor ao dinheiro é a causa de todos os males que existem nesse mundo. Se terá os dízimos, o dinheiro da igreja, ela fica santa, porque ele prega por único amor a Jesus Cristo e a salvação das almas, olhando para os corações das pessoas e não para o bolso como eles olham. Eles olham para as pessoas por sua riqueza, para obter lucro, usam palavras piedosas para obter lucro nas igrejas. É os filhos de Adão pregando o evangelho falso, anátema, sobre a face da terra, para levar multidões para o caminho do erro. Porque quando Moisés trouxe a lei de Deus, o povo estava afundado no pecado, buscando os prazeres carnais, no qual contagiam e contamina as pessoas. Se você toca uma música segundo o coração dele, todos vão entrar nesse baile. E ele, sabendo muito mais, que se atrai mais mosca com mel do que com vinagre. Eles sabem disso. Palavras doces, lisonjeiras, enganosas, levam multidões ao fracasso, ao pecado e à perca da salvação. Somente os escolhidos, porque Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Essa é uma verdade. E 2 Timóteo 2,20 fala: numa grande casa não somente vaso de ouro e vaso de prata. Na sua casa mesmo tem um vaso na mesa cheio de flores para embelezar a casa, mas também lá tem um vaso sanitário. Tem pessoas que nascem vaso sanitário, espíritos de porcos, e pessoas que nascem santificadas, pendente ao lado da justiça, do amor e da santidade. Tem pessoas que já nascem assim, as outras já nascem manchadas, mas tem uma alternativa ainda,
que se o vaso imundo se limpar de toda a imundícia e de todo o pecado e seguir a Cristo numa luta ferrenha contra o pecado, será vaso idôneo, abençoado na mão do Senhor para toda boa obra. É assim que a verdade é pregada, uma verdade que não dá lucro, uma verdade da qual você não vai beneficiar aqui na terra das bênçãos celestiais. É quando você chegar lá que você vai ver o caminho que você escolheu, se vai arrancar cabelos, chorar lágrimas de sangue, ou vai muito se alegrar por ter esse caminho escolhido. Jesus disse: cadê a coroa de espinho que você carregou para trocar por uma coroa de glória? Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis fraco, cansado e oprimido, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Os caminhos de Cristo são apertados. Negar os prazeres do seu perverso coração enganoso, mentiroso. Então é um caminho que a pessoa decide por vontade própria seguir os caminhos de Cristo, seguir essa doutrina, não indo atrás da corredora que o mundo inteiro segue, ruas do pecado, ruas da imundícia. Se você quer atrair grandes multidões na igreja, pregue o pecado, pregue a riqueza, prosperidade, curas, libertações, e você terá uma igreja cheia de coisas inúteis, um evangelho crescido horizontalmente, mas verticalmente não, meu irmão. Se aproximamos dos prazeres da carne e fugimos dos prazeres de Deus. Desculpe. Então é um caminho que somente os filhos de Deus, os escolhidos, conseguem trilhar esse caminho, porque ele é difícil, é porta estreita. Jesus disse: negue seus prazeres, tome sua cruz. Ninguém quer carregar a cruz, ninguém quer o compromisso dessa doutrina, ninguém quer seguir um mandamento que Jesus disse, ninguém quer seguir. Por isso eu espero sinceramente que não haverá mais nenhum inscrito, não haverá mais nenhum comentário, porque minhas palavras não agradam, porque elas vêm de Deus. Agora, se as palavras viessem dos homens, assim agradariam eles. Mas como eu estou aqui para fazer a vontade de Deus e não a minha vontade, eu não espero sucesso, vitórias nessa pregação que eu faço. Eu estou agradando a Deus, certamente não agradando os humanos, porque se eu estivesse agradando os humanos, eu não estaria agradando a Deus, porque a verdade crua, amarga, ninguém aceita. Essa doutrina ninguém aceita. Carregar a sua cruz, eles não aceitam. Eles querem conformidade com o mundo pecador que rodeiam. Eles querem levar uma vida de devassa, prazeres na carne, adrenalina, emoções, pecado. Eles se alimentam do pecado. Fique na paz do Senhor. Até outro dia, se Deus permitir que esse velho continue pregando essa palavra de santidade e salvação. Amém. Glória a Jesus, paz do Senhor. Quero ler aqui uma passagem em 1 Pedro 1. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, a julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver,
por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós, e por eles crede em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Aqui, irmãos, é uma exortação, chamando a vossa atenção para que você busque, você tenha os seus olhos abertos para ver que a graça de Deus, nosso Senhor, que Ele teve misericórdia enviando Jesus para nos resgatar deste mundo, para sermos filhos obedientes e não sermos como conformados com os pecados desse mundo, porque quando você recebe Jesus Cristo, essa oferta que Deus maravilhosamente enviou, você busca andar na obediência, você se afasta do pecado e busca ser agradável diante de Deus, porque antes de você conhecer, você era ignorante, você não conhecia a palavra, você não tinha entendimento, éramos ignorantes, mas agora temos o compromisso de andar segundo a vontade dele, se afastando daquilo que o desagrada, porque aqui a palavra diz que sede santos como eu fui santo, Jesus disse. E aqui, na verdade, nós não fomos comprados com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo que nos resgatou, porque pela sua morte Ele nos deu a vida, irmãos. Por isso temos que ter essa gratidão. E quando conhecemos, nós temos o compromisso de ser fiel, de ser zeloso com as coisas de Deus e não continuar no pecado, continuar da mesma forma. Então você não nasceu de novo, entendeu? Porque Jesus, Ele transforma, o Espírito Santo, Ele vem, Ele transforma você e te ensina e te orienta a andar na obediência do Senhor. Porque a oferta de Deus foi grandiosa. Todos estávamos separados de Deus, todos pecadores, mas através de Jesus Cristo, nosso Senhor, você de novo faz parte da família de Deus e tem que ser persistente, perseverar nos caminhos do Senhor para você seguir na glória de Jesus, alcançar a glória de Jesus Cristo, a salvação da sua alma, que é o bem mais precioso que você tem aqui. Não é o ouro, a prata desse mundo, não, mas a obediência a Deus que te faz alcançar a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.